Olá pessoal, tudo bom aí com vocês? Eu sou Nelson Rodrigues, professor aqui do município de Irecê e coordenador do Núcleo de Tecnologia da Educação da Secretaria Municipal de Educação aqui de Irecê. Eu venho aqui fazer essa apresentação, né, do desenvolvimento do meu projeto de intervenção do mestrado e gostaria de agradecer, né, o convite aí, através da professora Salete, né, que é uma oportunidade que a gente, egresso, né, do curso de mestrado profissional da FACED, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar, né, como o desenvolvimento desse trabalho, dessa pesquisa, está sendo na prática, né, inclusive se está tendo sucesso ou não. Então, eu em 2017, assumi aqui o Ponto de Cultura Ciberpark Anísio Teixeira, que inclusive é um aparelho, vamos dizer assim, né, que fruto da história da FACED, né, com o município de Irecê, desde 2013, com a formação de professores, né, com graduação, com curso de especialização e currículo, e posteriormente com o mestrado. O Ponto de Cultura ainda mantém-se vivo aqui, né, fazendo parte desse núcleo, o qual eu coordeno. Os tabuleiros digitais, que também foram um aparelho deixado, né, nessa história aí pela UFBA com Irecê, ele foi remodulado, né, foi reformulado e a partir de uma parceria com a SEC, né, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, a gente fez essa parceria que hoje o espaço do tabuleiro digital é o espaço colaborado Irecê, o qual eu também coordeno desde 2019, que foi a inauguração. Inclusive foi o primeiro na Bahia. E aqui eu sinto, né, efetivamente, o meu trabalho, o meu projeto de intervenção sendo, na prática, sendo efetivado. Pois aqui o Espaço Colaborar, como o próprio nome já diz, é um local que a gente fomenta, né, o uso das tecnologias, é um espaço de cowork, que traz essa ideia de multireferencialidade, né, do uso das tecnologias, não só para a rede municipal, mas também para toda a comunidade de Irecê. Inclusive, a gente aqui está no processo de criação, né, de um ecossistema de inovação para que a gente possa expandir mais essa ideia da inovação, da criatividade, né, voltado inclusive para os negócios. Mas o foco mesmo principal aqui é como o meu projeto ele está relacionado à educação na rede. Ao assumir o núcleo de tecnologia, a gente começou a pensar e colocar em prática o currículo, né, o ciclo de formação humana, que inclusive foi proposta de uma turma de especialização. Então, em 2017, a gente, nessa gestão, né, que inclusive é já a segunda gestão, né, do prefeito Elmo Vaz, então no seu primeiro mandato, aqui a gente da secretaria conseguiu colocar esse currículo em prática, né, efetivando, né, nas escolas. Então, hoje todas as escolas seguem esse currículo. E uma das questões que o currículo traz, desde o seu princípio, é as tecnologias como estruturante e fundante no processo de ensino e aprendizagem. Então, diante disso, né, com minha experiência, né, com minhas práticas na área de tecnologia e da sala de aula, o meu projeto se encaminhou para poder trabalhar a ideia do movimento maker, né, da cultura do it yourself. Então, o título do meu trabalho, né, é o uso das TICs na educação em Irecê, Bahia, ciclo de formação humana, ambientes de tecnologia e o faça você mesmo. Então, na efetivação desse currículo, as escolas, né, elas passaram a mudar todo o seu layout, digamos assim, de ensino. Né? Então, aquilo que era disciplinas isoladas em suas caixas, passaram a ser constituídas como eixos, né? Os eixos de conhecimento. Aí, ciências humanas, suas tecnologias, matemática,
ciências naturais e suas tecnologias, né, e linguagem e suas tecnologias, e concomitante a esse processo, né, de educação formal através dos eixos, né, a gente também constituiu nas escolas os ambientes de aprendizagem. E um dos principais ambientes em que todas as escolas praticamente têm é um ambiente de aprendizagem em tecnologia, que foi objeto do meu estudo no trabalho de mestrado. Como eu, na época, trabalhava na escola do campo, na escola José Francisco Nunes, né, e a José Francisco Nunes foi uma das primeiras escolas a colocar em prática essa proposta curricular e dentro de uma proposta também de educação integral integrada, né, com a jornada ampliada, né, esse ambiente lá passou também a ser objeto do meu estudo, assim como das outras duas escolas, que era a Tenente Wilson e a Escola Parque. Então, nesse processo de estudar, de analisar, né, a minha relação aí com o GEC, inclusive, que eu agradeço muito, né, a participação no GEC, porque o trabalho não só foi meu, não foi só meu, né, eu acho que todos têm uma contribuição, porque nas reuniões periódicas que nós tínhamos, né, a gente colocava, expunha, né, as nossas ideias, nossas propostas, inclusive, né, dentro de um rigor que fez com que a gente, né, no meu caso, pudesse observar as nuances que estão por trás, né, da educação aberta, né, do conhecimento aberto, do uso do software livre, né, e fazer com que eu tivesse uma imersão mesmo dentro desse mundo ao qual eu só tinha referências. E também agradeço demais, né, a minha orientação, que eu fui, de certa forma, um privilegiado, que teve o professor Nelson Preto como meu orientador, mentor, né, tutor, e a reboque disso, todos os outros colegas, né, que eram seus orientandos também. E aí também eu gostaria de agradecer bastante a professora Karina, né, a K. Menezes, que do meio para o fim do meu trabalho, depois inclusive da qualificação, ela me mostrou o mundo, né, do it yourself, né, do faça você mesmo, da cultura maker, né. Então a ideia, né, a ideia de um conhecimento aberto, né, do uso das licenças abertas, os recursos educacionais abertos. Então, o meu trabalho, a proposta de intervenção, ele vai muito nessa linha. Então, eu tentei reconhecer no que as escolas já faziam, né, nesses ambientes de tecnologia, porque lá havia muito trabalho mão na massa, né? Então, o uso de reciclagem, né, garrafa PETs, então as crianças pegavam esses materiais e faziam tipo brinquedos, algum utensílio, né? A própria meta-reciclagem, que já é os materiais eletrônicos, os descartes sendo reutilizados, né? Para fazer pequenos brinquedos, já com o uso de circuitos elétricos. Então, essa cultura, eu passei a enxergar essa cultura como existente nas nossas escolas, mas que ninguém sabia que estava fazendo isso, né? Porque também, ali entre 2017 e 2018, que foi o ano que eu concluí o mestrado, essa ideia aqui em Irecê ainda era uma coisa que ainda era insípida, né? Não tinha uma abrangência ainda, a ideia de movimento maker, né? Então, hoje, com a realização do meu trabalho, que era propor uma rede de colaboração dentro do município, né, da rede municipal de educação, e isso a gente constituiu, né, com a criação do núcleo de tecnologia, né? Esse núcleo se expandiu, inclusive aqui. Então, a gente tem um espaço de colaborar, né, que é coordenado por mim. A gente tem ainda o ponto de cultura Ciberparque Anísio Teixeira, que inclusive é coordenado por meu colega e amigo Jefferson, né, Maciel, que foi também orientando a professora Bonila, e hoje ele comanda o ponto de cultura. A rádio que a gente tinha antes, hoje é uma rádio web TV, né, com a programação livre, que traz aqui todo esse movimento das escolas, né? É uma rádio que está
que ela está no YouTube, né? No stream do YouTube. É, tenho a parte mais de serviço, né? Que é a parte de suporte, que aí o colega, inclusive Ariston, que também fez parte do processo aí de formação da UFBA, ele está aqui com a gente, junto com o professor Gervásio, que trata dos dados da secretaria. Então, esse núcleo, ele cresceu bastante e se expandiu, de forma que a gente hoje está tentando trazer para as nossas escolas, né, esse conhecimento de forma colaborativa, e aí é onde meu trabalho entra especificamente, que mover, né, esses professores. Então, eu tenho acesso aos professores dos ambientes, a gente tem alguns encontros periódicos, né, com os professores, onde a gente pega a expertise de alguns que já estão na área, que são autodidatas, que já trabalham com esse conhecimento, e traz para essas reuniões para compartilhamento desse conhecimento. E nesse compartilhamento, né, a gente usa as redes, no caso, o grupo de WhatsApp, né, a gente usa o Google Drive como uma ferramenta de arquivamento, né, que seria um repositório onde trabalhos que são realizados a gente costuma colocar ali fotos, às vezes fazer algum comentário, materiais didáticos ou materiais que sirvam de instrução para aprimoramento, né, do conhecimento, a gente disponibiliza ali para todos. E aí a gente, nesse processo também, eu tive uma participação efetiva na construção do referencial curricular por ciclo de formação humana para a Rede Municipal de Educação de Irecê, que aqui a gente tem um capítulo exclusivo sobre o uso das tecnologias, né, na educação, e já atualizando o nosso currículo para essas novas linguagens, né? A questão do digital muito forte, o do yourself, o STEAM, né? As tecnologias sociais. Então, é um referencial, um texto que traz referência para que nossos professores, a partir dos seus projetos políticos pedagógicos, né, do próprio currículo, eles tenham, digamos assim, uma direção que eles, de forma autônoma, possam seguir. Porque, apesar de nós termos essa relação com os ambientes de aprendizagem nas escolas, né, as escolas também têm sua autonomia para dizer o que elas querem fazer, que tipo de tecnologia, como usá-las, né, e como referenciar elas dentro do projeto estruturante trimestral que a escola desenvolve. Então, a ideia da constituição desses ambientes é que ele faça aquela parte, que ele faça aquela transposição daquela parte dura, né, mais difícil do conhecimento formal que estão nos eixos, né, que eles sejam ambientes de práticas, né, e de mão na massa, para que a criança e o adolescente da nossa rede ele consiga assimilar melhor, que ele consiga viver, né, aquela linguagem, mas que o conhecimento seja melhor assimilado por conta dessas práticas que muitas vezes na sala de aula comum isso não é possível. Então, para finalizar aqui a minha fala, basicamente o que eu teria para dizer é isso, que o meu projeto, na prática, ele está sendo efetivado, não como foi concebido, construído para a apresentação formal na banca de mestrado, mas grande parte do que foi pensado, ele teve seus desdobramentos e, inclusive, eu me sinto satisfeito, feliz de ter, primeiro, vivenciado essa cultura da universidade, né, do grupo, do GEC, que para mim ainda, apesar de estar distante e ausente, mas é uma referência que eu levo comigo, né? A orientação do professor Nelson Preto, inclusive algumas situações inusitadas, né, de orientação, que eu acho que é uma marca dele, e aí meu abraço muito forte a ele, né, uma pessoa que eu considero muito e carrego comigo, né? Além do contato com os outros colegas, né, do mestrado, como o Daniel e Yuri Rubim, que
tá hoje no iate, de vez em quando a gente tem alguns contatos, né? E isso faz crescer essa rede, né, de conhecimento em busca do que chama-se de inteligência coletiva, né? A gente constrói essa rede de contatos e um vai ajudando ao outro a crescer. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que o vídeo seja traga o que realmente é a proposta do curso aí, né? E tchau.